As prioridades do presidente Donald Trump em política externa estão cada vez mais evidentes: reforçar a segurança econômica, fortalecer a segurança nacional e enviar um recado claro aos aliados e parceiros dos Estados Unidos. Entre esses parceiros está o Panamá, um pequeno país da América Central que controla uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Recentemente, uma das declarações feitas por Trump sobre o país chamou a atenção da comunidade internacional. O Canal do Panamá, com 82 quilômetros de extensão, foi construído pelos Estados Unidos entre 1904 e 1914 para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Atualmente, ele movimenta cerca de 6% do comércio marítimo mundial e 40% do comércio de contêineres dos Estados Unidos. Esses números deixam claro o quão essencial essa via é tanto para os interesses americanos quanto para a economia global. A Austrália, por exemplo, que depende fortemente do comércio marítimo, também pode ser impactada por qualquer interrupção nessa rota. Embora uma parcela relativamente pequena do comércio australiano passe pelo Canal do Panamá, restrições nessa via podem aumentar os custos de frete e afetar os preços de produtos essenciais. No relatório de política monetária de agosto de 2024, o Banco Central destacou que os custos de transporte marítimo aumentaram significativamente ao longo do ano. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela redução da capacidade do Canal do Panamá, causada tanto por conflitos internacionais quanto pela seca no Mar Vermelho. Enquanto isso, Trump tem insistido na ideia de que os Estados Unidos devem retomar o controle do Canal do Panamá. Essa proposta já foi rejeitada pelo governo panamenho, que administra o canal há décadas, mas as recentes declarações do presidente americano reacenderam o debate. Trump ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá e não descartou o uso da força militar para isso. Segundo ele, o canal estaria sob influência de tropas chinesas, e o Panamá estaria explorando os navios americanos com tarifas abusivas. O presidente reafirmou essa posição em um discurso recente, declarando que a China está comandando o Canal do Panamá, algo que nunca deveria ter acontecido. Segundo ele, esse canal não foi entregue à China, mas sim ao Panamá, o que foi, em suas palavras, um erro. Trump então ameaçou que, caso o Panamá não respeitasse os interesses americanos, os Estados Unidos poderiam tomar medidas drásticas. O presidente panamenho, José Raul Mulino, respondeu imediatamente, acusando os Estados Unidos de espalharem mentiras intoleráveis sobre o canal. A postura de Trump tem prejudicado as relações entre os dois países e causado preocupação em toda a América Latina. Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o Panamá não cobraria mais tarifas sobre embarcações do governo americano que transitassem pelo canal. Essa decisão poderia representar uma economia de milhões de dólares para Washington. No entanto, a autoridade do Canal do Panamá contestou essa informação, afirmando que não fez qualquer ajuste nas taxas de pedágio ou tarifas cobradas. O Canal do Panamá foi projetado para reduzir o tempo e a distância das rotas marítimas entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Seu impacto é particularmente significativo para os Estados Unidos, que dependem dessa via para transportar mercadorias entre sua costa leste e oeste, além de facilitar o comércio com a América do Sul. Dados da Autoridade do Canal do Panamá mostram que, em 2024, cerca de 52% dos navios que passaram pelo canal tinham os Estados Unidos como origem ou destino. A cada ano, cerca de 14 mil embarcações utilizam essa via, evitando a necessidade de contornar o extremo sul da América do Sul, o que tornaria as viagens mais longas e dispendiosas. Diante disso, até que ponto Trump está realmente disposto a recuperar o controle do canal? O presidente americano não detalhou como forçaria um país soberano e aliado a ceder o canal, mas também não descartou explicitamente o uso da força militar. Essa ambiguidade tem gerado tensão no cenário internacional. O tema ganhou ainda mais urgência quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez sua primeira viagem internacional do novo governo para se encontrar com o presidente panamenho, José Raul Mulino. Durante a reunião, Mulino foi categórico ao afirmar que a soberania do Panamá sobre o Canal do Panamá não estava em negociação. No entanto, o líder panamenho também abordou uma das principais preocupações de Washington, que era a crescente influência da China sobre o canal. Ele anunciou que o Panamá não renovaria o acordo de 2017 que permitia a participação do país na iniciativa do Cinturão e Rota da China, uma estratégia de Pequim para expandir sua influência global por meio de grandes investimentos em infraestrutura. Após a reunião,
Mulino indicou que deseja ampliar os investimentos americanos no Panamá e buscar novas parcerias estratégicas com os Estados Unidos. Enquanto isso, Rubio reafirmou que os Estados Unidos tomariam as medidas necessárias para garantir seus direitos sobre o canal, com base em antigos tratados internacionais que estabelecem a neutralidade da via marítima. Antes da construção do Canal do Panamá, as embarcações precisavam contornar o Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, o que aumentava milhares de quilômetros e meses de viagem ao trajeto. No início do século XX, o então presidente americano Theodore Roosevelt fez da construção do canal uma prioridade estratégica. Na época, o território era controlado pela Colômbia, mas os Estados Unidos apoiaram uma rebelião separatista no Panamá, que levou à independência do país em 1903. Pouco depois, os Estados Unidos e o recém-formado Panamá assinaram um tratado que concedia aos americanos o controle de uma faixa de 16 quilômetros para a construção e administração do canal. Em troca, os Estados Unidos forneceriam compensação financeira ao novo governo panamenho. O canal foi inaugurado em 1914, consolidando os Estados Unidos como uma potência global em engenharia e tecnologia. Atualmente, mais mercadorias passam pelo canal do que durante todo o período em que esteve sob a administração americana. Apesar disso, Trump insiste que os Estados Unidos deveriam voltar a controlar essa via. O presidente panamenho José Raul Mulino, no entanto, minimizou essa possibilidade. Segundo ele, não há risco real de que os Estados Unidos utilizem força militar para retomar o canal. Mas por que Trump tem tanto interesse no Panamá? Além do valor econômico e estratégico do canal, há outro fator crítico que influencia a postura de Trump: a imigração ilegal. Esse fator crítico é de extrema importância, pois está diretamente ligado aos planos de Trump para conter a imigração ilegal nos Estados Unidos. O Panamá desempenha um papel essencial nesse contexto, sendo um dos principais pontos de passagem de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central. O país se tornou um ator-chave no esforço americano para controlar o fluxo migratório, já que milhares de pessoas atravessam sua fronteira todos os anos na tentativa de chegar ao norte. O perigoso trajeto pelo Darién, uma densa floresta tropical que separa a Colômbia do Panamá, tornou-se um dos corredores migratórios mais movimentados e perigosos do mundo. Em 2023, aproximadamente 520 mil migrantes atravessaram essa região, enquanto em 2024, o número já ultrapassou 300 mil. Apesar da magnitude desses fluxos migratórios, as autoridades panamenhas afirmam que, nos últimos meses, houve uma queda significativa na quantidade de pessoas que tentam fazer essa travessia. Segundo o presidente Mulino, o fluxo de migrantes caiu 94% em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Desde que assumiu o cargo em julho, Mulino tem demonstrado interesse em colaborar com Washington para conter a imigração ilegal, chegando a afirmar que a verdadeira fronteira sul dos Estados Unidos não é o Texas, e sim o Darién. O líder panamenho também indicou estar disposto a transformar o aeroporto de Metetí em um centro de deportação para os migrantes que chegam ao país, desde que os Estados Unidos financiem os custos necessários para adequar a infraestrutura do local. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, testemunhou recentemente o embarque de um avião com 43 migrantes ilegais colombianos que estavam sendo deportados do Panamá. A ação simbolizou o fortalecimento da parceria entre os dois países no combate à imigração irregular. Trump, por sua vez, tem intensificado sua campanha diplomática para endurecer as políticas migratórias na região. O presidente americano planejou visitas a El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana para pressionar esses países a adotarem medidas mais rígidas contra a migração ilegal. Enquanto os Estados Unidos insistem em suas demandas, as autoridades panamenhas reforçam que possuem total soberania sobre sua infraestrutura, incluindo o Canal do Panamá, que representa quase 25% das receitas do país. Entretanto, um dos pontos de maior controvérsia envolve a influência chinesa na administração de portos estratégicos no Panamá. Dois dos principais terminais portuários do canal, Balboa e San Cristóbal, estão sob concessão da empresa chinesa Tizon Ports, sediada em Hong Kong. A companhia também opera outras 51 instalações portuárias ao redor do mundo. Essas concessões foram firmadas em 1997, quando os Estados Unidos ainda estavam no Panamá, e foram recentemente renovadas. Os outros 3 portos da região estão sob o controle de empresas americanas, taiwanesas e singapurenses.
Trump e sua equipe enxergam essa presença chinesa como uma violação do acordo de neutralidade que rege o Canal do Panamá desde os Tratados Torrijos-Carter, assinados em 1977. O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou recentemente que considera inaceitável a crescente influência da China sobre o canal e que, caso mudanças não sejam feitas de imediato, Washington tomará as medidas necessárias para proteger seus direitos no tratado. O Ministério das Relações Exteriores da China reagiu com forte descontentamento, acusando os Estados Unidos de difamar e sabotar suas relações internacionais por meio de coerção e pressão política. O porta-voz do governo chinês, Lin Jian, lamentou profundamente a decisão do Panamá e pediu ao país que elimine interferências externas e pense nos interesses de longo prazo de ambos os países. Segundo Pequim, mais de 150 países ao redor do mundo fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota, incluindo mais de 20 na América Latina, e todos eles se beneficiaram economicamente do projeto. Desde que o Panamá estabeleceu relações diplomáticas com a China em 2017, rompendo seus laços históricos com Taiwan, Pequim tem aumentado sua influência sobre o país. Esse fortalecimento dos laços sino-panamenhos sempre incomodou Washington, e Trump tem repetidamente afirmado que a China já tomou o controle do Canal do Panamá. Tanto Panamá quanto China negam essa acusação, mas a preocupação de que Pequim esteja tentando expandir ainda mais sua influência sobre a região não é infundada. Desde que o Panamá assinou o acordo diplomático com a China, as relações entre os dois países se estreitaram consideravelmente. Pequim já investiu bilhões de dólares em projetos de infraestrutura panamenhos e estabeleceu uma forte presença econômica no entorno do canal. Para Trump, essa situação representa uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos, especialmente porque o Canal do Panamá tem uma importância estratégica crucial para o comércio americano. O presidente panamenho José Raul Mulino rejeitou veementemente as alegações de que a China exerce qualquer tipo de controle sobre o canal. Segundo ele, nem a China, nem os Estados Unidos, nem a União Europeia, nem qualquer outra potência tem domínio sobre a via marítima. Mulino deixou claro que o Panamá administra o canal de maneira soberana e independente, e que seu governo não aceitará interferências externas. As declarações de Trump sobre o Canal do Panamá são mais um exemplo de sua abordagem agressiva em política externa. Desde que foi eleito, ele fez declarações polêmicas sobre vários países aliados. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, já foi alvo de provocações de Trump, que insinuou que o Canadá poderia se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Durante seu primeiro mandato, Trump também sugeriu repetidamente que os Estados Unidos deveriam comprar a Groenlândia da Dinamarca, uma ideia que foi rejeitada categoricamente pelo governo dinamarquês. Os problemas atuais envolvendo o Canal do Panamá são consequência de um longo processo histórico e geopolítico que remonta ao passado. No entanto, essa tensão crescente não pode se prolongar por muito tempo sem consequências severas para o comércio global. Se as disputas não forem resolvidas rapidamente, podem surgir sérios impactos sobre o fluxo de mercadorias entre os oceanos Atlântico e Pacífico, prejudicando não apenas os países diretamente envolvidos, mas toda a economia mundial. Com isso, o que pode ser feito para resolver essa situação? Especialistas acreditam que novos acordos bilaterais entre Estados Unidos e Panamá podem ser a chave para mitigar as tensões. A revisão de antigos tratados pode ajudar a esclarecer questões sobre tarifas, administração portuária e cooperação econômica. A criação de mecanismos jurídicos para resolver disputas, seja através de tribunais internacionais ou arbitragem, também pode ser uma alternativa viável. Além disso, fortalecer laços diplomáticos por meio de investimentos em infraestrutura e programas de intercâmbio cultural pode ajudar a melhorar a relação entre Washington e Panamá, reduzindo as tensões e garantindo uma cooperação mútua no longo prazo.